Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Bom dia. Oi. Tá ligado? Agora. Bom dia a todos, a todas. Sejamos todos bem-vindos a esta casa de bênçãos que nos alimenta o Espírito todos os domingos pela manhã. É com muita alegria que nos reunimos em nome de Jesus para tê-lo conosco, abençoando-nos, agraciando-nos com a sua presença através dos benfeitores espirituais que desde cedo, com muita alegria, prepararam este ambiente para nos receber. E aqui nos encontramos. Sejam todos bem-vindos. Vamos orar, porque quando nos reunimos em nome de Jesus, dizemos sempre assim: amado Mestre, querido amigo, nos encontramos reunidos em Teu nome, porque onde dois ou mais se reúnem em Teu nome, no meio deles Tu estás. E estando aqui, Senhor, abençoa-nos a todos. Agracia-nos com as benesses dos fluidos amorosos do Teu coração, permitindo assim que nós possamos ter as mentes serenas, coração calmo, porque viemos beber da fonte viva do Teu Evangelho que descedenta a sede do nosso espírito. Um pedido especial nós te fazemos, que a Tua mão amiga esteja sobre o nosso irmão Luciano, a fim de que ele traga, Senhor, os ensinos de hoje de uma forma simples, objetiva, clara. Assim, todos nós entenderemos, retornaremos mais tarde aos nossos lares, cheios do Teu Espírito, do Teu ensino, alegres, otimistas. Dias melhores virão àquele que se fortalece no Teu amor. Assim sendo, divino amigo Jesus, abençoada esta casa, que deste núcleo de luz se expanda a Tua luz por toda a cidade de Imperatriz, e assim em franca expansão, daqui a pouco, todo o planeta estará recebendo o seu quinhão de bênçãos a partir deste núcleo. Obrigado, divino amigo Jesus, ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Uma rápida leitura do livro Pão Nosso, que diz: em família, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais,
porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundadores de 100.000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas. Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas, entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. E assim, com essa leitura, nós convidamos o nosso irmão Luciano para nos falar sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Obrigado, Alessio. Bom dia a todos, bom dia a todas. É uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez, conduzindo aqui os estudos dessa manhã. É sempre uma responsabilidade muito grande estar aqui na frente, e desculpe aí o nervosismo. E eu gostaria, como eu sempre peço, quando eu venho aqui à frente, pedir a colaboração de vocês, a participação, que o tema ele é muito importante e é muito presente na vida de todos nós, principalmente de quem é pai e de quem é mãe, né? Então, quem quiser e puder contribuir com o nosso estudo, eu vou ficar muito feliz. Então, por favor, pode ficar à vontade, levantar a mão e pedir a palavra que eu darei sem nenhum problema. Então, como o Laércio já adiantou inicialmente, o tema que nos foi proposto para trabalhar nesta manhã, ele está no capítulo 14 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e o título desse capítulo é Honrai a vosso pai e a vossa mãe. O item especificamente que eu vou falar hoje, ele é uma mensagem trazida pelo Santo Agostinho, né? E está lá no item fala a ingratidão dos filhos e os laços de família, né? Então, quando a gente vem falar desse sentimento da ingratidão, um sentimento que é tão ruim, né? Tão pesado, quando a gente imagina que, por exemplo, os pais se dedicam tanto a dar tudo do bom e do melhor para os filhos e esperando receber, né, o amor, a gratidão dos filhos, recebem justamente o contrário, né? Recebem a ingratidão. Então a gente vai tratar aqui hoje, vamos falar, né, sobre família, vamos falar sobre esse sentimento da ingratidão, as possíveis causas que o originam, que o geram, e vamos falar com esse tipo de situação. A mensagem que o Laércio trouxe aqui agora há pouco foi bem oportuna, porque vem falar justamente da família, né?
esse instituto da sociedade que é muito importante para que a gente consiga atingir aquela sociedade visada por Deus, por Jesus, a sociedade universal fraterna, né? E para a gente atingir essa sociedade, a gente tem que começar ela dentro de casa, né? Dentro da nossa família, dentro do nosso núcleo familiar. É a partir dele que a gente vai aí entregar para a sociedade pessoas de bem, pessoas com foco no amor, na prática da caridade. Então tudo começa dentro da família, né? Se a gente tem uma família desestruturada, a gente vai ter consequentemente uma sociedade desestruturada. Por outro lado, se a gente tem uma família harmonizada, a gente vai ter também uma sociedade harmônica. Então, quando a gente fala da família, que a gente tem essa ideia de que ela existe para promover aí a evolução dos espíritos que a integram, a gente tem que pensar assim, como é que essa família, esse núcleo familiar, ele é criado, né? A gente sabe que quando Deus nos criou, né, lá na origem, nós éramos totalmente desconhecidos uns dos outros, né? E aí, a partir das encarnações, né, das várias existências, a gente vai se relacionando, né, com várias pessoas. E aí a gente vai criando laços, né, com essas pessoas. E esses laços, eles podem ser laços afetivos, né, e podem também ser, por algum deslize nosso, né, laços também de desamor, né, laços não afetivos. E aí, geralmente, quando a gente encarna com pessoas que a gente criou laços de amor em vidas anteriores, né? Geralmente é assim, quando a gente encarna. Mas pode acontecer também de que dentro do nosso núcleo familiar sejam inseridos pessoas, espíritos, com quem a gente tenha se desentendido em existências anteriores, né? Justamente por quê? Porque no núcleo familiar talvez seja o espaço mais propício para a gente conseguir, de certa forma, reparar esse relacionamento, né? Porque quando a gente está no núcleo familiar, a gente trata todo mundo ali dentro da nossa família muito bem, né? O tratamento acaba sendo muito diferente de quem está de fora, né? A doutrina ensina que a nossa família ela é uma família não só consanguínea, é uma família espiritual, né? Mas a gente ainda tem essa limitação, né? Que a gente acaba tratando muito melhor quem está dentro do nosso núcleo familiar consanguíneo. Então, partindo daí, nada mais justo do que trazer esses nossos irmãos com que a gente teve desentendimentos em vidas anteriores, para que a gente consiga trabalhar com mais amor, com mais fraternidade, esses laços que de certa forma estão adoecidos. Então, como eu falei, né, Deus criou todos os espíritos por amor, proporcionando a possibilidade de evolução espiritual. O amor divino é a base para o desenvolvimento dos vínculos entre os espíritos, que começam como estranhos e se tornam familiares ao longo das existências. Então aí, a gente, como eu falei, a gente tem os laços, né, formados dentro da família, os laços de amor, os laços de desamor e também aqueles laços que são criados por conta da natureza de alguma prova que o espírito precisa passar. A gente vai trabalhar aqui agora um pouco sobre cada um desses laços, né? Os laços de amor, eles, logicamente o nome já explica, né? São aqueles laços criados com as pessoas com que a gente criou afinidade em existências anteriores, né? Então,
São pessoas com quem a gente ama, que a gente quer estar perto, né? Todo mundo tem essa pessoa, esse familiar, esse irmão, esse filho, que a gente quer estar grudado o tempo todo, né? Que a gente não quer sair de perto, né? Então, certamente são espíritos com que a gente já criou um relacionamento bom em existências anteriores e que a gente vem na existência atual para reforçar esses laços e de repente ajudar em alguma missão, em alguma tarefa. E aí também, junto com o laço de amor, tem os laços de desamor, né? E aí, esses laços que a gente cria são justamente com aqueles irmãos que a gente de alguma forma feriu, que a gente magoou, e a gente acaba criando uma ligação com ele, né? Quando a gente, por exemplo, trai uma pessoa, né? Fere de alguma forma, a gente acaba criando um elo com ela, né? E para quem é ferido, gera um sentimento de ódio, de rancor. Então a gente se cria um fio de ligação com essa pessoa ruim, né? E aí, como é que a gente vai... Essa pessoa, ela só quer saber de vingança, né? Quem a gente maltrata, que a gente magoa, só quer nos fazer mal, né? E aí, como é que Deus imagina, né, que isso pode ser tratado, curado? E aí é justamente nessas encarnações em que eles são colocados dentro do nosso grupo familiar. E aí são aqueles espíritos, aquelas figuras que a gente tem certa resistência, né? Certa ojeriza. Às vezes a gente não entende que a gente tem um irmão, um parente, um filho que a gente não quer nem estar perto. Quando chega perto a gente, meu Deus do céu, e a gente não entende o porquê, né? Desse sentimento de repulsa, né? E aí a doutrina, ela vem nos explicar que é justamente por isso, né? Essas relações complicadas, essas relações difíceis, que nessa encarnação atual a gente não encontra explicação, a gente vai encontrar esse entendimento justamente na lei da encarnação, né? Na lei de causa e efeito, justamente para procurar reparar esses relacionamentos que se adoeceram, né, com a convivência em existências anteriores. E dentro da família também existem aqueles seres, aqueles espíritos que são colocados por de alguma prova que ele tem que passar. De repente a minha família ela vai passar por uma prova da pobreza, né? E aí um espírito estranho ao meu núcleo familiar, ele também precisa passar por isso. Então ele é inserido ali naquela família, para justamente, junto comigo e com meus outros parentes, passarem por essas experiências de pobreza, né? No exemplo que eu estou falando. Então, nesses espíritos que a gente ainda não construiu, nem de certa forma assim um laço de amor e nem de desamor, né, que são espíritos que até então nos são desconhecidos, a gente tem que trabalhar muito mais para construir um laço amoroso, né? Porque se a gente não se ligar de forma fraternal com esse irmão, a gente vai estar criando mais uma dívida, né, com mais um irmão para recuperar aí possivelmente em encarnações para frente, né? Então aí dentro dessas relações familiares, a gente experiencia, a gente vivencia vários sentimentos, né? E um deles, infelizmente, é a ingratidão, né? E a ingratidão, ela já é uma coisa ruim, piora quando a gente se verifica uma ingratidão dada de filho para pai, né? Como eu falei no início,
e principalmente nós que somos pais, nós nos dedicamos, nós trabalhamos intensamente para tudo do bom e do melhor para os nossos filhos, né? Então, não só no campo material, mas também como no moral, né? E aí a gente recebe justamente esse sentimento em troca, né? O sentimento de gratidão. E como isso nos coloca para baixo, né? Como isso nos entristece. E aí a gente lembra aqui de algumas formas de como essa ingratidão ela pode se expressar, né? Quando, por exemplo, os nossos pais chegam na idade mais avançada, a gente vê aí que muitos filhos acabam jogando os seus pais, abandonando eles em asilos, né? Quando eles mais precisam, né? Eles que cuidaram da gente quando era criança, e agora quando eles precisam da gente, a gente acaba colocando eles nessas instituições largados, sem nenhum amparo emocional, material, em situação totalmente de descuido, né? Quando não acontece isso, existe também uma outra forma de ingratidão, que é o tratamento grosseiro, né? Às vezes você está ali convivendo com seu pai e você trata ele de forma ríspida, né? Esse velho só me dá trabalho, meu Deus do céu. Xingando, né? Faltando com respeito. Então, essa é uma outra forma de ingratidão, né? Outra forma também é quando a gente acaba, de certa forma, envergonhando eles, né? Você está num local e o fulano chega assim, você que é o pai do Pedro? Eu falei, eita, o que será que ele fez, né? Então, às vezes, essa também acaba sendo uma forma de ingratidão. Então, só reforçando, né? A ingratidão, ela muitas vezes é reflexo de dívidas de vidas passadas, não saudadas, né? Que surgem na convivência familiar atual como forma de expiação e aprendizado. Então, a gente às vezes, quando se depara com esse tipo de situação, a gente reclama, né? A gente pensa, meu Deus do céu, mas o que foi que eu fiz de errado? Por que esse meu filho me trata desse jeito? Então a doutrina, ela que nos ensina que a gente na verdade tem que agradecer pela oportunidade, né? Porque se ele está ali, é por algum motivo, né? Então, nós espíritas que temos essa compreensão e esse entendimento da reencarnação, né? Da lei de ação e reação, a gente tem uma responsabilidade muito maior e nos exigida essa sensibilidade a mais, né? Para que a gente possa enxergar naquele filho não um imbecil, né? Um estouro, mas uma oportunidade de crescimento, né? Para nós e para ele. Então, que a gente tenha esse olhar com mais sensibilidade para com esses irmãos, né? Então, a ingratidão, ela muitas vezes reflete dívidas espirituais que precisam ser saudadas através de convivências difíceis. Então, é necessário que a gente encare essa missão, né? Ela se torna bem difícil, como eu falei, porque o sentimento da ingratidão é muito difícil de absorver, né? Mas ao pai e à mãe, né, e a quem represente essa figura, não é dado jamais desistir dessa tarefa, porque nós viemos com compromisso. Muitas vezes nós mesmos que decidimos e escolhemos
passar por essa tarefa. Só que aí, a gente, quando encarna, a gente esquece, né? A gente esquece, porque o que a gente adquire de coisa boa acaba se tornando um patrimônio nosso, né? Então, nossas virtudes nós trazemos por todas as nossas existências, né? E os defeitos, as coisas ruins, a gente acaba esquecendo, né? E Deus quis assim, justamente para facilitar o nosso trabalho, para que a gente recomeçasse, né? Tivesse uma possibilidade de ter uma nova consciência, de ter um novo recomeço, né? E às vezes também esses comportamentos que a gente não entende dos filhos não são causados só por desentendimentos, né? Por débitos de vidas passadas, mas às vezes também por comportamento de certa forma negligente dos pais, né? Hoje em dia a gente vê aí que os pais andam muito, de certa forma, permissivos, né? Deixam os filhos aí largados, e é interessante para quem trabalha na educação que muitas vezes os pais delegam a educação dos seus filhos para a escola, né? Eu vejo que o trabalho da escola é um trabalho de instrução, né? É de formar, entregar para a sociedade um cidadão ali instruído, com conhecimento científico e tudo mais. E a educação tem que ficar a cargo da família, né? Então, esse é um compromisso também que a gente tem que assumir, que a gente tem que agarrar, né? Cabe a nós, como pais, mães e respectivos responsáveis, batalhar para cumprir essa missão, né? Então, uma das outras causas que causa a ingratidão é justamente essa educação permissiva, essa falta de limites e exemplos negativos que são causas frequentes de comportamentos ingratos. Então é importante que os pais compreendam o papel dos limites na formação dos caráteres dos filhos, né? E aí a gente vê que tem pais que realmente se dedicam, né? Se arvoram nessa missão e certamente esses pais vão colher os frutos bons lá na frente, né? Mas por outro lado também tem aqueles pais que não se dedicam, né? Como eu falei ainda há pouco, né? Que acabam deixando a tarefa para outros. Nosso irmão está trazendo aqui uma observação importante, que atualmente a gente acaba deixando a educação dos nossos filhos para terceiros, né? E aí entra aí a questão das telas, né? Dos celulares. Então, se a gente não está cuidando da educação, não está tendo tempo para passar as nossas experiências, os nossos valores, as nossas virtudes, os nossos filhos, quem vai passar isso para eles é a internet, né? São os youtubers. E isso aí é muito preocupante, né? E serve de alerta para todos nós. É claro que hoje em dia a gente também tem que levar em consideração que cada vez mais nós somos mais cobrados, né? No trabalho, e a gente acaba ficando sem tempo para muitas coisas, mas essa questão dos filhos, do tempo da educação para eles, a gente tem que ter, não tem jeito, porque como eu falei,
para a gente criar uma sociedade fraternal, amorosa, a gente tem que começar isso dentro de casa, né? A gente tem que começar dentro da nossa família. E esse trabalho ele não pode ser delegado, né? Ele tem que ser feito por nós, a missão é nossa. Por favor. Pessoal da internet aí. Obrigado. E é isso. Então, um dos desafios maiores hoje dos pais é exatamente essa coisa. Como interagir com isso sem entrar em rota de colisão. E é onde se manifesta, principalmente, a manifestação da ingratidão dos filhos para com os pais. Porque eles passam a ser antagonistas, porque estão sendo veementemente influenciados, estão sendo doutrinados com uma ideologia que não convém nem entrar em detalhes, mas só mesmo para frisar os desafios maiores das famílias de hoje em dia, que é justamente essa, de conseguir, através de manifestação de amor e de apoio, orientar os nossos filhos, para que não se deixem cair nas teias dessa manipulação que existe hoje muito forte no nosso país. Obrigado. Muito bem. E aí, justamente, eu acho que essa questão entra, né, por conta dessa ausência de alguns pais e algumas mães na educação dos seus filhos, né, que acabam nessa ausência sendo preenchida justamente por essas influências exteriores que a gente não tem controle, né? E aí nós temos que retomar, digamos assim, essas rédeas, né, da nossa tarefa, da nossa missão, que nós nos comprometemos, né? E isso é muito importante, porque está gerando justamente esses conflitos dentro de família que tem causado também muitos outros problemas, né, que nascem disso daí. Então, às vezes a gente se cobra, né, porque, meu Deus, eu faço tudo direitinho, né, eu sou espírita, sigo a cartilha, faço evangelho lá, trago meu filho para uma cidade, para evangelização, e mesmo assim ele me trata com ingratidão. Então a doutrina, ela vem nos acalentar nesse sentido, nós como pais, né, de que nós ficamos tranquilos, né. Se nós estamos fazendo o nosso papel, se nós estamos cumprindo com a nossa tarefa, justamente fazer isso que eu falei, né, levando boas virtudes para ele, nós estamos tranquilos com a nossa missão. Então, existem lutas que cada um tem que batalhar, né? Então, nós como pais estamos batalhando as nossas, mas os nossos filhos também têm as suas, né? Então, cabe a nós direcionar. Então, se a gente está fazendo esse papel, a gente está indo bem, né? Então, a gente não vai ser, de certa forma, cobrado, né? Lá, o que fizeste dos filhos que eu te confiei, né? Nós estamos cumprindo o nosso papel, nós estamos mostrando o caminho, nós estamos mostrando o caminho de Jesus, o caminho do Evangelho. Agora, se a gente não está seguindo essa cartilha, certamente a gente vai pagar lá na frente, né? A gente está só
na verdade, prorrogando esse débito, essa missão com esses nossos irmãos. Então, se a gente não conseguir agora, nessa existência, a gente vai voltar com ele, com certeza, numa outra vida, talvez numa outra configuração, né? Talvez esse meu filho venha com o meu pai, de alguma forma. Sei que, de alguma forma, através das várias existências, o amor vai vencer, né? E aí, a gente, às vezes, como espírito, a gente espera, meu Deus, aí, e qual será essa relação que eu criei com esse filho que tanto me trata mal? Será que foi um laço de desamor, né? Uma questão de gente, por ele ter que passar por alguma prova? Isso, na verdade, é irrelevante, né? Então, se a gente tem uma relação, como eu falei, de amor, a gente tem que dar amor a esse irmão, esse filho. Se é uma ligação de desamor, de desafeto, o remédio é o mesmo. A gente tem que dar também amor. Igualmente também, se esse filho nos é colocado como uma situação de prova, né? Também o antídoto aí para a situação, para a relação que está conturbada, também deve ser o amor. Então, como eu falei, a desistência da missão de educar não é uma opção, pois desistir significa interromper o progresso, tanto do filho quanto dos próprios pais. Então aqui, se a gente não encara essa missão, se a gente desiste, né, diante da dificuldade, a gente só vai estar adiando o inevitável, né? A gente, esses nossos irmãos, como eu falei, ninguém é colocado no nosso caminho à toa, né? Tem uma razão de ser. Então, a gente tem que, mesmo diante da dificuldade, que encarar, né? Mesmo levando a porrada da ingratidão, a doutrina vem nos trazer esse ensinamento de que essa dificuldade que a gente tem com esses filhos de certa forma ingratos pode ter nascido em encarnações passadas. Então, sabendo disso, a gente tem mais uma sensibilidade para encarar esse nosso filho de uma forma mais compreensível, mais fraternal, né? Então, os pais devem continuar a orientar, mesmo quando enfrentem resistência, e devem lembrar que a educação não termina nas dificuldades. Em muitos casos, a paciência e o exemplo constante de amor são as melhores ferramentas para superar a ingratidão. Então, aqui é importante, né, que quando ele fala aqui da questão do exemplo. E eu estava lembrando aqui que há alguns anos atrás, o meu pai, já um idoso com mais de 70 anos, trouxe o pai dele, já bem idoso, já com as limitações físicas bem presentes. Então ele, por conta disso, trouxe o pai e o meu avô para cá para a Imperatriz, para dar para ele os cuidados, né, que ele necessitava na sua velhice. E muitas vezes eu estava lá, né, e eu via aquela luta dele, eu estava lá, ajudava, e eu ficava olhando aquilo ali com muita como é que eu vou dizer? Com muita alegria, porque assim, meu pai já também, com hernias de disco e tudo mais, tendo que, né, carregar de um lado para o outro, meu avô já estava cadeirante e tudo mais, mas mesmo assim, ele estava lá, né, cumprindo a sua missão como filho, no momento que o pai dele estava precisando daquilo, né, com certeza pagando tudo que ele também recebeu antes. E aí eu ficava assim, cara, eu não posso fazer menos do que isso para ele quando ele necessitar de mim, né? Então, o exemplo que ele me deu ali, cuidando do meu avô,
né, me tocou, né, me mostrou uma obrigação minha como filho, né, que é cuidar dele, ter gratidão por tudo que ele me deu, né. Nós temos que ser gratos, primeiro pela oportunidade que nossos pais nos deram, nos dão de vir encarnar, né. Eles, em primeiro lugar, foi que nos trouxeram para cá, né. Independente da postura que o pai tem tido durante a vida, porque às vezes a gente verifica pais aí que realmente é bem difícil de amar, né? Mas aí aqui no título do capítulo que a gente está tratando, o mandamento manda a gente honrar o nosso pai e a nossa mãe. O honrar, na minha visão, é até menos que amar, né? Então, mesmo que a gente ainda não consiga amar aquela figura paterna por alguma razão, a gente tem que, pelo menos, honrar ele e que respeitar, porque é nosso pai, é a nossa mãe. Então, essa questão do que a gente faz, do que a gente fala, é muito importante, que a gente está sendo visto pelos nossos filhos, né, o tempo inteiro. Né? Então a gente é a figura exemplar para ele. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, sempre importante, de dar bons exemplos para os nossos filhos, para que eles também perpetuem essas nossas ações boas. Né? E aí, diante de todo esse conhecimento que a doutrina nos traz a respeito dos motivos, né, desses comportamentos de certa forma ingratos dos nossos filhos, a doutrina vem nos ensinar justamente o que a gente tem que fazer, né? Praticar o perdão. Né? E esse perdão, ele deve ser sincero, deve ser profundo, porque guardar mágoas apenas perpetua a necessidade de lidar com os mesmos espíritos em encarnações futuras. Pais que conseguem perdoar e amar seus filhos, mesmo diante de desafios, ajudam tanto a si mesmos quanto aos filhos em sua evolução espiritual, evitando a repetição de laços problemáticos. Então aqui a gente vê que essa não é fácil, né? A gente fala no perdão, ela não é fácil de ser praticada, de ser exercitada. Mas a doutrina nos ensina que a gente tem que buscar perdoar, buscar se reconciliar com esses nossos irmãos. Porque a caminhada ela pode ser mais longa ou mais curta. Né? Vai depender das nossas decisões, das nossas posturas. Né? Se a gente decide alimentar mais ainda esse sentimento de ódio, né? Enfrentando de forma pacífica essas situações, a gente vai estar só crescendo aqueles laços de desamor, de desafeto. Né? E aí vai ficar para frente, amigo. Não tem conversa. A gente, uma hora ou outra, a gente vai ter que se consertar esses laços com esses nossos irmãos, transformar em laços que estão adoecidos em laços de amor, porque é isso que Deus quer para todos nós, para a nossa sociedade em geral, que a gente construa uma sociedade de amor, uma sociedade fraterna e universal. Então aí, além do perdão, né, como uma questão essencial para esse restabelecimento da saúde do núcleo familiar, é importante também que a gente procure fazer, como eu falei anteriormente, né, o culto do Evangelho no lar, né, levando esse momento de oração, de estudo para dentro da nossa casa, que ali a gente vai estar aprendendo junto com todos os integrantes da família, inclusive
esses filhos sobre essas lições importantes que a gente aprende aqui no Centro Espírita, né? E também, claro, eu até falava no estudo da quinta-feira, que caso o estudo da doutrina, a sua prática, a sua vivência não seja suficiente, que a gente busque também a ajuda de profissionais médicos, né? Ajuda de terapia, né? Busca de ajuda profissional, que sempre é muito importante, né? A doutrina ela é importante, mas também às vezes pode não ser suficiente, né? Às vezes precisa desse complemento. Então as coisas elas se somam, elas se complementam, né? Então nessa missão que a gente tem com esses filhos, que a gente procure entender cada vez mais as razões pelas quais eles se comportam dessa maneira, né? Não buscar o conflito, né? E que nós como filhos também, que a gente procure exercer mais a gratidão, né? Assim como a gente pede perdão, a gente também tem que exercer a gratidão por tudo que nossos pais nos dão. E aí a gente vê que cada geração deu tudo, eu acredito que tenha dado tudo de si dentro das suas possibilidades, né? Nossos pais, certamente, o meu, por exemplo, teve muito mais dificuldade do que eu tenho agora, né? E aí a gente sempre vem buscando dar tudo do bom e do melhor para os nossos filhos na medida de nossas possibilidades, né? E a gente tem que ser grato por tudo que nós recebemos. Sempre agradecer, falar, né? Isso é muito importante. Aqui no Evangelho eu gostaria de fazer uma leitura do trecho aqui já do final da mensagem de Santo Agostinho. Eu achei bastante importante. Então, basicamente um resumo de tudo que a gente já falou aqui, né? Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Então aqui são a questão dos espíritos afins que se reúnem no núcleo familiar, né? Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem, como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Então, aqui no final, ele vem trazer justamente essa importância da gente buscar se reconciliar com esses irmãos, porque em ele se recuperando, em a gente se harmonizando com esses irmãos, ele certamente também vai se reconciliar com os seus desafetos, porque ele conseguiu. Então, fazer com o seu pai e com a sua família, vai conseguir fazer também com os irmãos fora do núcleo familiar, buscando cada vez mais esse objetivo, que é a criação, né, dessa família universal e fraterna que a gente tanto almeja.
Aqui também eu separei uma mensagem que está no livro SOS Família, que é psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Jonas de Ângeles. Eu vou ler aqui agora. Filhos ingratos. A família é a abençoada escola de educação moral e espiritual, oficina santificante onde lapidam caracteres, laboratório superior em que se caldeiam sentimentos, estruturam aspirações, refinam ideais, transformam mazelas antigas em possibilidades preciosas para a elaboração de místeres edificantes. O lar, em razão disso, mesmo quando assinalado pelas dores decorrentes do aprimorar das arestas dos que o constituem, é forja purificadora onde se devem trabalhar as bases seguras da humanidade de todos os tempos. Quando o lar se estiola e a família se desorganiza, a sociedade combale e estertorta. De nobre significação, a família não são apenas os que se amam, através dos vínculos da consanguinidade, mas também da tolerância e solidariedade que devem doar os equilibrados e afáveis aos que constituem os elos fracos, perturbadores e de perecimento no clã doméstico. Aos pais cabem sempre os deveres impostergáveis de amar e entender até o sacrifício os filhos que lhes chegam pelas vias sacrossantas da reencarnação, educando-os e depondo-lhes nas almas as sementes férteis da fé, das responsabilidades, instruindo-os e neles inculcando a necessidade da busca de elevação e felicidade. O que decorra serão consequências do estado moral de cada um, que lhes não cabem prever, recear ou sofrer por antecipação pessimista. Aos filhos compete amar os pais, mesmo quando negligentes ou irresponsáveis, porquanto é do Código Superior da Vida o impositivo, honrar pai e mãe, sem excluir os que são apenas por função biológica. Assim mesmo, por intermédio, a excelsa sabedoria programa necessárias provas redentoras e punitivas expiações liberativas. Ante o filho ingrato, seja qual for a situação em que se encontre, guarda piedade para com ele e dá-lhe mais amor. Então, aqui encerrando esse nosso estudo de hoje, fica essa lição para todos nós, né? Que também, como foi dito na mensagem inicialmente lida pelo Laércio, que nós tenhamos piedade, né, dentro de nossa família. Que nós tenhamos esse olhar, essa sensibilidade de encarar esses nossos filhos não como problemas, como obstáculos, mas como oportunidades de crescimento, né? E que nós possamos perdoar e nos reconciliar com esses irmãos, apesar das dificuldades que nos são colocadas. Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e deixar que se alguém quiser fazer algum comentário, senão eu encerro por aqui. Muito obrigado, gente. Nós que agradecemos, Luciano. Eu sempre olho para esse capítulo 14 assim, como uma base para o nosso trabalho de domingo. Então, se a gente pudesse dizer qual é o capítulo que embasa, que alicerça o domingo da família, é o capítulo 14. Honrai teu pai e tua mãe. Obrigada. Nós vamos para a segunda parte do nosso trabalho, que é a fluidoterapia. A gente sempre lembra da importância do silêncio, do pensamento elevado, da oração, porque o passe começa aqui. Na cabine ele vai ter uma outra etapa, mas a gente começa aqui em prece. Oremos. Querido Deus, amado Mestre Jesus, Espíritos amigos, agradecidos estamos por mais este domingo em que temos a oportunidade
de ouvir, de refletir a respeito do teu Evangelho, de forma simples, de forma conversada, mas que faça sentido dentro de nós. Te pedimos, Senhor, que continue cuidando de toda a humanidade. Em especial, hoje nós te pedimos pelas famílias. As famílias que muitas vezes passam por momentos de turbulência, exatamente pela falta do Evangelho, pela falta de amor, da compreensão e, enfim, pela falta da vivência do que seja a fraternidade. Que todas as famílias, que todos os lares recebam de Ti uma chuva de bênçãos que vai acerenando, que vai acalmando, que vai fortalecendo os laços entre todos os membros que ali reencarnaram com um propósito maior de recomeçar, de refazer as relações. Te agradecemos pela família de cada um de nós, que todos nós consigamos compreender qual o nosso papel dentro do núcleo familiar no qual fomos inseridos, enquanto pais, enquanto filhos, ou seja, qual for a condição, mas todos nós temos um papel a desempenhar ali dentro. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abençoe a todos nós que aqui estamos, encarnados, desencarnados, àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aos que não puderam estar conosco, que todos recebam nesse momento uma chuva de bênçãos. E agora te pedimos permissão para interromper a primeira parte dos nossos trabalhos, dando sequência ao trabalho da fluidoterapia, sempre contando com a assistência amorosa dos bons espíritos. Ser conosco, Jesus, agora e sempre, assim seja. Vamos lá, passistas.